lá. fulana tem que ter Qual arrancado. é a Discurso de melhor ódio. maneira de reprimir um discurso de ódio discriminatório preconceituoso? Eu acho que esse é o Educação. cerne da Vai se meter questão. nessa? É o cerne da questão. Eu também Qual acho. é a melhor maneira de impedir que um discurso mate pessoas, incentive o assassino a pessoas, incentive que determinado grupo religioso, étnico, racial morra? É criminalizar ou é deixar que a sociedade tenha uma rejeição social pesada Você o acha suficiente que é errado nisso? a Alemanha ter criminalizado o nazismo? Acho. Qual é a resposta que você dá para todas as famílias judaicas que perderam pessoas no Holocausto? Cultura. A rejeição sistemática e fundamental aos negócios, à religião, ao discurso Mas se o nazista nazismo Cultural. não está proibido, por parte então tudo da isso pode sociedade. começar novamente, chegar pode, ao poder Não e pode matar. chegar Não novamente porque você tem Mas você um não está argumento. criminalizando, Qual que é o problema, então Tabata? como é que ele Você vai tem um chegar ao Você argumento. está poder? descredibilizando Você tem um toda a argumento. inteligência social que existe. Você tem um Você acha A Gente, argumento humanidade já histórico. cometeu muita merda em efeitos de manada, então vou sim criminalizar discurso de ódio. Mas, ó, Da mesma maneira que em A gente efeito já- de manada e de maneira irracional você criminalizou discursos que não deveriam ser criminalizados em defesa de direitos O humanos, uso de garantias drogas. fundamentais e democracia. Da mesma maneira que a espada de Damocles que você está falando serve para atacar o nazismo, serve para atacar a defesa dos direitos humanos, serve para atacar a democracia, serve para atacar os direitos fundamentais, serve para atacar os direitos eu sei que individuais. leviano é uma palavra que Da ficou mal utilizada na mesma política. maneira você Mas eu pode acho utilizar tão a leviano comparar a o Holocausto, o vontade- nazismo com o que você está comparando. a vontade Tão da leviano. maioria a qualquer será outro que os direito princípios individual. não importam? Será que tudo que acontece no mundo não tem uma base fundamental, que é isso que é importante? Eu acho que é isso que importa. Pra mim, o que importa é a vida humana. Pra mim, a Mas a coisa vida mais humana tá inegociável em sendo toda a discussão é a contemplada vida nesse humana. argumento. Esse é um oposto. pressuposto em que todo mundo Inviolável. concorda que a vida humana é inviolável. O outro ponto é qual que é a melhor maneira de proteger a vida humana. Proteger, exatamente. Se é uma proibição estatal ou se é uma sanção econômica, social, Por que socioeconômica então que vocês ampla são da a favor de sociedade. criminalizar o estupro, já que vocês Se acham é- que que é criminalizar algo não serve de físico. porra Mas nenhuma? uma coisa é criminalizar o Incitar a estupro, violência outra também é algo muito concreto. Mas não é físico. É físico, porque Não é logo físico. se traduz em uma E outra, violência eu nem sei física. que sou contra incitar a violência, entendeu? Uma coisa é falar, se fala assim, eu sou a favor de uma raça suprema. Eu não tô necessariamente incentivando a violência. Porque você ser a favor Você de uma raça pode falar suprema... isso, eu só vou achar que é uma grande merda. Ok. O que você não pode é Mas falar o ponto tal é que a gente povo tem que dar é liberdade de inferior alguém e falar tem que essa ser merda. exterminado. Não tem que dar liberdade de falar que ninguém tem que ser exterminado. Não, tem. exterminado não. Eu não tô falando isso. Tô Então falando você é a do outro favor que ponto. nesse caso a gente tem que reprimir essa pessoa? A pessoa que falar tal povo tem que ser exterminado. Mas de qual uma forma a gente reprime? Qual a forma que a gente reprime? Essa é a questão. Aí você vai pra lei e vê qual é a pena. Ela vai pagar uma multa? Ela vai ser presa? Mas, Ela vai Tabata, fazer você acha que serviço só a social? lei reprime e direciona uma sociedade ou você acha que a cultura tem uma Eu influência? acho que é uma parte... Cultura tem uma influência enorme. Só tô achando muito engraçado como vocês não querem criminalizar discurso de ódio, de poder exterminar uma população, mas querem criminalizar Mas outros já é, crimes, o roubo. mas já é criminalizado. Vocês não estão achando que criminalizar não serve de porra nenhuma? Mas Faz incitação uma à cultura a contra violência já não é Faz uma criminalizada. cultura contra roubo, então. Já não é serve de porra criminalizada, nenhuma, não é esse o Tabata. discurso. O quê? A incitação à violência... É crime no Brasil. Então pronto, Por o que isso que tem que o Partido mudar? Nazista não pode ser legal no Brasil. Tudo bem, mas não é o partido nazista. O nazismo, ele não necessariamente incita a violência. Ele incita a supremacia de uma raça. O que eu acho uma merda, a gente Por burra meio que do acredita extermínio nisso. de outra raça. Isso é Um dos extrapolação do nazismo. Um dos Eu principais não tô Isso é defendendo o o nazismo. coração do Um dos nazismo. principais Eu não tô debates, defendendo o um dos nazismo, principais nazismo é uma debates que a merda, gente um lixo. teve no Coisa de Supremo gente Tribunal idiota, Federal nazismo. foi legalizar Criminoso. ou não o Minha Luta, do Hitler. Legalizar ou não o Minha Luta, do Hitler. Exato. O livro tem que ser... Qual É claro foi, que sim. qual foi uma das Porque a instituições gente tem que mais aprender com a nossa história pra vocais? não fazer os mesmos erros. liberdade Exatamente, de expressão Tabata. Então você e concorda Você com a gente? permitir que um cidadão pregue o extermínio a uma população não tem nada a ver com ler um livro que fala da nossa história. Mas o que o livro Mas o livro fala em exterminar os judeus. Exatamente! Justamente por entender aquele livro e ler aquele livro que a comunidade O judaica livro defende é que aquele um livro não seja criminalizado. Conheça O o seu livro inimigo, é deixa um ele mais perto do documento- que seus aliados. O livro é um documento histórico que deve ser utilizado pra gente conhecer os perigos do cérebro humano, do que a humanidade é capaz. Justamente Na por isso hora não que deve ser alguém criminalizado. utilizar esse livro pra pregar o extermínio a qualquer povo, essa pessoa tem que ir pra cadeia. Mas ser nazista é necessariamente pregar o extermínio?
o coração do nazismo é pregar a supremacia mas é necessário. ariana Mas é com o necessário. extermínio. Mas é necessário. Só conheço uma experiência de nazismo. Não tô disposta a tentar uma Eu segunda. sei, mas tem muita gente nazista aí que não quer matar ninguém, só não gosta, entendeu? E eles são uns idiotas do caralho, uns merdas de bosta. Que eu acho que... Então vamos fazer o qual que é seguinte, grande eles ficam na problema, casinha Monark? deles sem O grande falar problema, nada. Monark, eu vou te falar qual que é o grande problema. O grande problema é que estar ao seu lado parece uma posição muito burra. Porque muitas vezes você coloca as suas posições de uma maneira que não é a mais favorável para a posição que você É verdade, defende. isso é verdade. Eu sou um culpado nesse sentido. Isso sendo verdade, isso faz com que as pessoas que estejam ao seu lado pareçam em uma posição extremamente Burra. desfavorável Socialmente. estrategicamente, socialmente e democraticamente. Mas o ponto que eu quero colocar é o seguinte: a rejeição. Eu ainda acho Ah, que você não é burro. Não, Eu também sou acho que burro. você não é burro. de novo. Eu também acho que você não Me é elogiem. burro. E eu já Me coloquei. elogiem mais aí. Não há nenhuma pessoa. Eu não sou burro. Não há nenhuma pessoa neste planeta que tenha colocado mais argumentos pro Monark não ser burro do que eu. Muito bem. Dito isso, meu ponto é o seguinte: não há nenhuma associação, não há nenhuma organização de pessoas, não há nenhuma religião que tenha defendido no Brasil, mais no Supremo Tribunal Federal, que a população tenha acesso livremente à minha luta do Hitler do que a comunidade judaica. Por quê? Porque a comunidade judaica vamos supor que lugar de fala existe, que eu discordo, mas vamos supor que lugar de fala existe, não há nenhuma comunidade que esteja em lugar de fala melhor do que os judeus para colocar que mesmo o pensamento nazista deve ser explicitado, deve ser exposto, deve ser lido para mostrar o quanto para a sociedade isso é desrespeitoso, isso é desumano, Ah, isso sabe fere os qual é o direitos problema humanos de e você etc. ter e medo tal. disso? Não, vou responder. Lugar de fala não é proibição de fala, é reconhecimento de onde você fala. É também proibição de do- fala, desculpa, tá? Não, É, você não também entendeu proibição porra de fala. nenhuma, não É leu vou ter que nada, concordar com mas eu Kim. vou terminar Tem aqui minha gente que quer frase. me É também calar. proibição de fala, Tem gente tá, que Bata? quer me Desculpa, calar é porque também ó, proibição esse de nosso fala. lugar de falar isso aí não. Não pode falar essa parada É, que você é tá também pensando. proibição de fala. Desculpa, Essa pessoa também desculpa, não sabe tava o que na tá própria falando. gênese da metafísica do lugar de fala está o fato de que quem aceita o lugar de fala entende que quem não aceita o lugar de fala não tem a Essa é posição uma compreensão tão rasa intelectual. do conceito Não tão é importante. rasa, é a própria tese do Eu acho lugar que é de fala. rasa, mas que é a compreensão quem da maioria. defende o lugar de fala não entende Então que vamos quem lá. não defende o lugar de fala tem a capacidade de entender ou de alcançar a Então, verdade eu, como do quem meu está lugar no lugar de fala. vou disputar Boa, a sua Kim, interpretação. boa. Lacrou. Burra, rasa do que é isso. Lugar de fala é um reconhecimento das características que te colocam aqui e entender que sobre a experiência, por exemplo, de ser negro, uma pessoa negra vai ter muito mais a dizer do que eu. E eu vou ter que escutar. Desculpa, Tabata, isso Mas não é lugar de fala, isso não é significa que você não leu o proibição suficiente de sobre lugar de fala. falar. Tabata, tu tem Mas que esse concordar não era com o Kim nenhum nesse ponto, sentido. E meu. eu não quero Deixa ser... ela terminar de falar. Não, cara. deixa mas ela eu- terminar de falar. A questão é o seguinte: o lugar de fala politicamente é usado pra calar os outros. A verdade é essa. Discordo Teve de quem gente- faz isso, Tá, não você é o pode- que eu faço. Tá, eu concordo. Lugar Cara, de fala é pra garantir que pessoas Tabata, negras estão discutindo Tabata, se racismo, todo mulheres, o mundo fosse igual machismo e por aí você, vai. O mundo seria perfeito, Tabata. Mas vocês Você é não uma podem pessoa pegar inteligente. a interpretação que vocês não Eu queria gostam que e dizer todo que essa é a mundo de única esquerda fosse interpretação. igual você, Desculpa, Tabata. Tabata, mas não é a Você é interpretação que a inteligente gente pra não gosta, é a caralho. interpretação dominante. Você é sutil, você entende Cara, as nuances A do parado. definição que Você eu tô trazendo é uma é a exceção à definição que regra. a Jamila Ribeiro traz. Muito E bem, ela, não. inclusive, é vocal sobre Não é lugar de definição fala dominante, Tabata. não quer dizer que branco não pode falar sobre racismo. Mas quer dizer pra branco muita fala gente. de um lugar. Mas quer dizer Mas pra para muita gente. intelectual, que é minha referência nesse sentido, não é. Muito bem, mas não Qual é é o pra intelectual ideologia que você Você é dominante. referência, exceção, então? Me você fala o é a nome. elite da Toma, sou eu. intelectualidade. Walter Oi? Williams? Não, você tá falando que tem uma definição de lugar de fala que te fere, que você não gosta. Toma, sou eu. Walter Williams. Tudo bem, eu tô trazendo uma que pra mim é referência. Então vamos usar outros termos, porque esse aqui não é consenso pra gente. Aí vai ficar batendo cabeça porque Muito eu bem, interpreto mas de um pra jeito e concepção você de outro. majoritária, É que há um tá, lugar de Bata, Não fala. você- acho que é você majoritária acha- tampouco. Mas É, você é acha que a gente problema. tá pondo a Tá, sua desculpa, posição é fato, como minha se fosse opinião. da maioria. A gente sabe que você é uma pessoa inteligente pra caralho, que Não, a sua acho que vocês posição estão é de uma novo nuance generalizando. superior à maioria da esquerda. Eu não A sei questão se é que a minha maioria definição da predominante é a esquerda do Kim. olha Vamos pro lugar... fazer um estudo, Ah. colocar a pessoa na sala, se vocês quiserem. Eu não vou pagar esse estudo, porque eu acho que tem coisa mais importante de falar. Como que é a sua definição? Qual que é a sua definição? Ah, 30% tem definição A. O que isso vai adiantar pra gente? Eu expliquei o que eu quero dizer com lugar de fala e tô usando esse termo. Posso usar outro. O seu lugar de fala é perfeito. Eu adoro o seu lugar de fala. Entendeu? É lindo, é maravilhoso. O que a gente tava falando mesmo? Sobre criminalizar o stalinismo ou não. É.
Aí vamos lá. Do meu lugar de fala. Eu aboli. esse Você termo na que consciência. entende que O o meu nazismo ponto quis é, violar os eu direitos humanos. discordo, então, desse posicionamento.